Você se liga na programação da ADC, estamos entrando ao vivo aqui, direto aqui da Câmara de Vereadores de Caicó, para uma sessão muito especial. É a sessão solene que homenageia os 75 anos da IADERN, a Igreja Evangélica Assembleia de Deus, aqui na cidade de Caicó. E como a gente pode ver, a plenária aí já está quase tomando forma, pastores de todo o nosso campo, missionários rurais estão presentes. E claro, os homenageados da noite, né? Nosso pastor Isaac Dias, que é o pastor líder da nossa igreja hoje, e o pastor presidente da IADERN, SEMADERN, pastor Martim Alves da Silva. A gente quer convidar você para acompanhar tudo que vai acontecer nessa sessão solene. Claro, é a história da ADC sendo contada através da nossa página, e vocês acompanham tudo através dessa live, tá bom? 75 anos da ADC, fazendo discípulos. Então, pastor Martim Alves da Silva, presidente da nossa IADERN, SEMADERN, que hoje será também um dos homenageados dentro aqui desta sessão solene. Pastor e o senhor, filho da casa, filho da terra, também sendo homenageado. Seja muito bem-vindo, pastor Martim Alves. Pai do Senhor. Muito obrigado. Não tenho palavras para expressar minha alegria de estar aqui na minha cidade, Caicó. Sou caicoense por nascimento e dou graças a Deus que foi aqui que minha mãe aceitou a Cristo como Salvador. Ainda era muito criança na época e me firmei no Evangelho de Jesus, porque a Assembleia de Deus nesta cidade tem crescido sobremodo, que traz visibilidade não somente para a cidade, para o estado, mas para o Brasil também, tendo em vista a divulgação das mídias sociais que estão bem presentes. Enfim, somente a Deus a honra, a glória e o louvor. Muito obrigado. Nós vamos pegar uma palavrinha com o pastor Isaac também, que é o nosso pastor líder, pastor presidente da nossa ADC e, claro, supervisor do nosso campo eclesiástico. Chegou o dia da sessão solene, uma homenagem mais que merecida, 75 anos de história, né, pastor? Verdade. Pai do Senhor, meus amados irmãos, louvamos a Deus por esse momento importante, onde temos o privilégio de, nesta Casa do Povo, né, a Câmara Municipal, o Poder Legislativo, exaltar o nome do Senhor nosso Deus, né? A Ele toda a honra, toda a glória e todo o louvor. A nossa gratidão aos que fazem esta casa, o vereador Erinaldo, pastor Erinaldo, e a todos os vereadores que aprovaram esta sessão, homenageando a nossa igreja pela passagem dos seus 75 anos. É grande a emoção, é grande a alegria, a satisfação que invade o nosso coração. Então, na verdade, a minha palavra é de gratidão. Meu muito obrigado. Obrigado, pastor. Amém. Olha só, a transmissão da nossa sessão solene, que homenageia os 75 anos da ADC. Vocês vão acompanhar tudo aí pela página da nossa igreja e também, olha só, depois aqui da live vai estar lá disponível no nosso canal, nossa TV ADC no YouTube. Vai lá, TV ADC, vai se inscrever no nosso canal e vai ter tudo isso e muito mais através da nossa programação. ADC 75 anos, fazendo discípulos. Vocês que acompanham a página da nossa igreja, está acompanhando aí tudo ao vivo agora, a partir de agora, a programação aqui da nossa TV ADC, mostrando para vocês a festa que acontece aqui na Câmara de Vereadores, mostrando um pouco da sessão solene dos 75 anos da nossa igreja sendo homenageados aqui na Câmara de Vereadores. Quero convidar você para ficar com a gente, tá bom? E acompanhar esse dia tão especial que tivemos hoje. Hoje à tarde tivemos, claro, a homenagem prestada aos pastores, e vocês acompanharam também aqui através da nossa página. A gente quer convidar você para ficar junto conosco e acompanhar essa sessão tão especial, a sessão solene dos 75 anos, que homenageia os 75 anos da nossa ADC, tá bom? Agora há pouco tivemos a palavra do nosso pastor Isaac Dias, que falou da emoção, da alegria de mostrar, de estar mostrando isso para vocês que estão acompanhando através da nossa transmissão. E tivemos também a palavra do nosso querido pastor Martim Alves da Silva, que será um dos homenageados, tá bom? ADC 75 anos, fazendo discípulos. Poder realizar esta sessão solene para homenagear os 75 anos da Igreja Assembleia de Deus.
quero convidar o autor da proposição, o vereador e pastor Erinaldo Lino, para compor a mesa. Vamos prosseguindo, portanto, com este cerimonial, senhor presidente. E eu quero, nesta oportunidade, fazer a composição da mesa, passando a convidar o senhor Martim Alves da Silva, presidente da Igreja Evangélica Assembleia de Deus do Rio Grande do Norte, presidente da Convenção Estadual de Ministros da Assembleia de Deus e vice-presidente da União de Ministros da Assembleia de Deus do Nordeste. Convido o senhor pastor Isaac Dias de Souza, da Assembleia de Deus, e supervisiona igrejas de 11 cidades na região do Seridó, realizando o trabalho na zona rural desses municípios e também no Uruguai. Convido o Major PM Albervan Cirne de Medeiros, subcomandante do 6º BPM, representando o comandante da instituição, Tenente Coronel Valmeri Costa. Convido o 2º Sargento do quadro especial do Exército Militar, Enoque Figueiredo, representando o comandante do 1º BEC, senhor Coronel Vasques. Senhora capelã da Polícia Militar, Sandra Vasconcelos, representando o deputado estadual, Coronel Azevedo. Senhor Gutenberg Beltrão, bispo da Igreja MIB e presidente da AMIS. Senhor José Romão da Silva, pastor da Igreja da Assembleia de Deus da cidade de Jardim do Seridó. Senhor Salles Gonçalves, pastor da Igreja Evangélica Assembleia de Deus de São Fernando. Senhor Antônio Ricardo, pastor da Igreja Evangélica Assembleia de Deus de São José do Seridó. Josafá Lourenço, pastor da Igreja Evangélica Assembleia de Deus de Macaíba. Leonardo Araújo, pastor da Igreja Evangélica Assembleia de Deus do município de Ipueira. Valfredo Soares Lima, pastor da Igreja Evangélica Assembleia de Deus de Jardim de Piranhas. Senhor Isanael Gomes, pastor da Assembleia de Deus do Ministério de Plenitude de Caicó. Composta a mesa, senhor presidente, gostaria de convidar todos para a execução do nosso hino nacional. Todos de pé, por gentileza.
giganti della propria naturezza, e stelle forti palpi d'un colosso, il teu futuro espelha essa grandeza, terra adorada, entre outras vilas do Brasil, a pátria amada, dos filhos deste sol és mãe gentil, pátria amada, Brasil. Gostaria de convidar o senhor Anderson Predes, primeiro vice-presidente da Assembleia de Deus em Caicó, também para compor a mesa. Gostaria de convidar também o segundo vice-presidente da Assembleia de Deus em Caicó, o senhor Otacílio Benevuto. Dando prosseguimento, senhor presidente, a esta sessão solene, nós vamos convidar agora os integrantes, os músicos que formam a banda Caiononia. Caiononia é uma palavra um tanto quanto difícil, eu vou explicar o que é que significa essa palavra. Significa comunhão, não é? Então, para que ao lado das mulheres que fazem parte da Brasas Vivas, possam, portanto, interpretar, nesta ocasião, o hino oficial da Igreja Evangélica da Assembleia de Deus, dos 75 anos. A Assembleia de Deus em Caicó chegou, anunciando a Cristo na voz de um desbravador, pregando a palavra que liberta o pecador. Foram muitas as pelejas e perseguições, mas a igreja firme cumpriu a missão. A mensagem da cruz foi pregada com vigor, maravilhosa graça que Jesus nos ofertou. Vem Assembleia, vem
75 anos proclamando a salvação, plantando o amor de Deus em cada coração. Vem Assembleia, todos poderem cantar também. Anunciar ao povo que Jesus Cristo vem, que nossa peleja se encerra além. Igreja missionária com visão do céu, ao santo evangelho se mantém fiel, cheia de virtude vive no mover do Espírito Santo que ajuda a crescer. O desejo de Deus a igreja abraçou, no projeto Uruguai uma missão de amor. O ID de Jesus é cumprido em Caicó, que está plantando igreja no sertão do Seridó. Todos vocês, vem Assembleia, vem adorar. 75 anos proclamando a salvação, plantando o amor de Deus em cada coração. Vem Assembleia, vem adorar, anunciar ao povo que Jesus Cristo vem, que nossa peleja se encerra além. A igreja cresceu e se multiplicou pelas mãos dos pastores que aqui passou. Homens corajosos que lutaram até aqui, com o pastor Isaac que hoje está a presidir. 75 anos e a igreja firme está, e nesse jubileu nós vamos comemorar. É a IEADERN que não para de crescer, demos glórias a Deus pela nossa ADC. Vem Assembleia, vem adorar. 75 anos proclamando a salvação, plantando o amor de Deus em cada coração. Vem Assembleia, vem adorar, anunciar ao povo que Jesus Cristo vem, que nossa peleja se encerra além. Anunciar ao povo que Jesus Cristo vem, que nossa peleja se encerra além. Muito obrigado por... Muito obrigado a todos pela apresentação. E convido agora as brasas vivas para que possam também, nesta solenidade, fazerem a sua apresentação. Em Belém do Pará, onde começou a doutrina dos dons, Deus enviou o batismo de fogo para os fiéis. Era Assembleia de Deus no Brasil chegou, cuidando da doutrina e também dos dons. Porta que abriu, nunca mais fechou. Deus multiplicou o seu rebanho
porta que abriu nunca mais fechou. Deus multiplicou seu rebanho em Belém do Pará, onde começou a doutrina dos dons. Deus enviou um batismo de fogo para os fiéis. Era 1910. A Assembleia de Deus no Brasil chegou, cuidando da doutrina e também dos dons. Porta que abriu nunca mais fechou. Deus multiplicou o seu rebanho. Porta que abriu nunca mais fechou. Deus multiplicou o seu rebanho. Os líderes da Assembleia que formada estão: Daniel Berg, Bonavigne e seu irmão. Os outros pioneiros ainda estão lutando, e Cristo lá do céu abençoando. A Assembleia de Deus no O inimigo já perdeu a peleja. A Assembleia de Deus no Brasil chegou, cuidando da doutrina e também dos dons. Porta que abriu nunca mais fechou. Deus multiplicou o seu rebanho. Porta que abriu nunca mais fechou. Deus multiplicou seu rebanho. Assembleia de Deus no Brasil chegou, cuidando da doutrina e também dos dons. Porta que abriu nunca mais fechou. Deus multiplicou o seu rebanho. Porta que abriu nunca mais fechou. Deus multiplicou o seu rebanho. Assembleia de Deus no Brasil chegou, cuidando da doutrina e também dos dons. Porta que abriu nunca mais fechou. Deus multiplicou o seu rebanho. Porta que abriu nunca mais fechou. Deus multiplicou o seu rebanho. Amém. Muito obrigado às Brasas Vivas pela belíssima apresentação. Senhoras e senhores, dando prosseguimento a esta sessão solene, vamos agora convidar o autor da proposta, o vereador e pastor Erinaldo Lino dos Santos, para fazer a entrega do certificado de lei que reconhece a Igreja Evangélica Assembleia de Deus como sendo de utilidade pública, e para receber convido o pastor da referida igreja, Isaac Dias.
pastor Erinaldo fará a entrega agora da placa comemorativa e o reconhecimento dos seus serviços à frente da Igreja Assembleia de Deus pelos seus 75 anos, também ao pastor Isaac. Por último, o pastor Erinaldo entregará a comenda à Vila do Príncipe, principal honraria do nosso município, ao pastor Martim Alves da Silva, presidente das Igrejas Evangélicas Assembleia de Deus no Rio Grande do Norte. Concluída a entrega das honrarias, eu passo a palavra ao presidente, o pastor Erinaldo, para dar continuidade, portanto, a esta sessão solene. Eu quero convidar no momento, já que nós temos na casa vereador, que possa me representar como presidente, eu quero convidar ao pastor Isaac para fazer parte aqui da cadeira, para que eu possa fazer uso da tribuna. Meus amigos, boa noite a todos, a paz do Senhor, amém, irmãos? Amém. Glória a Deus, que bom poder subir aqui e poder dizer, essa palavra, dizer a paz do Senhor, né? E hoje me sinto honrado, como vereador, como representante também do povo, poder participar desse momento, num instante em que eu fui entregar a honraria ao nosso pastor Martins. Me veio à memória o propósito de Deus em todo esse momento. E nessa data de hoje, onde eu me sinto honrado e quero poder louvar a Deus por toda a igreja do Senhor Jesus, que em Caicó, no nome do pastor Isaac, da Igreja Assembleia de Deus, desse grande trabalho que tem sido realizado através da vida de homens de Deus, homens que já deram a sua contribuição, homens que se dedicaram a esse trabalho e mulheres que se dedicaram com seus joelhos calejados, trazendo a palavra, orando, intercedendo, e que a cada dia nós vemos o avanço, a ordem do reino de Deus sendo estabelecido dentro dessa cidade. Eu me sinto honrado, mais uma vez, poder dizer que essa noite, onde nós podemos louvar a Deus, poder essa casa acolher, receber e, acima de tudo, se tem um dos defensores da igreja, se existe um desses está aqui. Eu sempre defendi a força da igreja, a grandeza nesse sentido de ser esse instrumento de Deus, essa instituição na terra, que acolhe, que cuida, que ora, que intercede, que ajuda, e que inúmeras das vezes aqui nessa tribuna eu já falei, aonde muitas das vezes o poder público não chega, a igreja está lá. A igreja está lá, trabalhando, contribuindo, dedicando homens com suas vidas, mulheres com suas próprias vidas, muitas das vezes, sem recurso, sem reconhecimento, na grande maioria das vezes. E por muitos, nós já vencemos preconceitos, insultos,
apelidos, quem não lembra? Aleluia, arroz no prato, feijão na cuia. Quem não lembra? Mas a verdade é, a igreja prevaleceu. Aleluia. Porque em Mateus 16, versículo 18, a Bíblia diz: contra as portas do inferno, a igreja ela vai prevalecer. Não há nada que possa deter o avanço. Sabe por quê? Porque a causa é santa, a obra é santa. Quando Jesus pergunta para Pedro, e é Pedro naquele momento ali, Pedro dá uma afirmação e Jesus diz: Pedro, você não foi nem a carne nem o sangue que te revelou, mas foi o próprio Espírito de Deus. E sobre essa verdade que você está me dizendo, as portas do inferno não vão prevalecer. E a igreja, a Assembleia de Deus, 75 anos, a igreja do Senhor no todo, tem prevalecido as resistências que muitas das vezes se levanta para tentar impedir, não reconhecendo. Mas não importa que o homem não reconheça, o que importa é que tem um Deus no céu que sabe o trabalho de cada um, a contribuição de cada um, e que nada vai deter o avanço da igreja dentro dessa cidade para a glória de Deus. E para concluir as minhas palavras nessa noite, eu ouvi uma história uma vez, que havia um campo de batalha, e ali, de repente, o comandante daquela batalha começou a perceber, pastor Isaac, que estava perdendo seus soldados, a guerra estava ferrenha, e de repente ele olhou para um soldado e disse: vá ali e diga para o corneteiro tocar o toque de recolher. E aí o rapaz foi até lá, o soldado chegou e disse: o comandante mandou dizer que você tocasse um toque de recolher. E aí aquele soldado tocou um toque de avançar. E aí o comandante disse: volte lá e diga para ele que ele tem que tocar um toque de recuar. E aí o rapaz voltou e disse: o comandante mandou dizer que você tocou o toque errado, é o toque de recolher. E ele tocou mais uma vez e tocou o toque de avançar. E o comandante disse: o que foi que houve? Ele disse: eu só aprendi a tocar um toque, e o toque é de avançar. Ainda que o inimigo tente dizer que nós somos quadrados, que nós somos isso, aquilo, outro, nós aprendemos um toque, e o toque é: ide por todo mundo e pregai o evangelho. Porque nós sabemos que só tem um caminho, irmãos e irmãs. Só tem um caminho, e esse caminho é Jesus. Ele é a verdade, ele é a vida. E que nós precisamos, acima de tudo, com essa perseverança, às vezes sozinhos. Eu não tenho nem dúvida dos guerreiros que estão aí, que trabalham lá fazendo seus trabalhos evangelísticos, lá nas comunidades, onde não tem ninguém vendo. Eu estava essa semana ali e eu falei para um rapaz, o rapaz fez um comentário comigo. Eu disse: amigo, eu conheço um Deus que recompensa no secreto. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz que aquilo que a tua mão direita faz, a esquerda não precisa saber. Então quero parabenizar, em nome do pastor Isaac, pastor Martins, todos vocês, homens de Deus, que estão lá no anonimato, lá no mufumbo, lá no velame seco, levando a palavra, levando a água da vida. Que Deus possa honrar vocês, porque o Deus que honra no secreto, Ele é um Deus que abençoa o seu povo. E a ordem é: vamos avançar. Deus abençoe a igreja. Palavras aí, portanto, do pastor Rinaldo, enquanto ele retorna aí a sua posição na mesa. Os senhores sabiam que o pastor Martim Alves da Silva é caicoense? Então, mais uma salva de palmas para ele, que recebe hoje a mais importante comenda do nosso município. Seja bem-vindo a esta sessão. Retorna a palavra para o seu presidente, pastor Rinaldo. Eu quero facultar a fala ao nosso pastor Isaac, que também está sendo hoje reconhecido, a Igreja Assembleia de Deus como um título de utilidade pública. A igreja não é uma pedra de tropeço. A igreja, ela é uma instituição levantada por Deus para abençoar
ao povo. Então quero, nesse momento, facultar a palavra ao nosso pastor Isaac e que as palmas possam louvar Jesus. Meus amados irmãos, minhas irmãs, autoridades aqui presentes, desejo saudá-los com a paz do Senhor. A minha satisfação e alegria de estar aqui nesta noite é grande, porque o pastor Erinaldo fez menção dos nossos trabalhadores que muitas vezes não são vistos, trabalham nos lugares difíceis, áridos. E eu estava, enquanto ele dizia isso, rapidamente eu refleti sobre os nossos dirigentes de congregações que estão nas periferias, enfrentando tantas dificuldades, os nossos missionários rurais que estão lá dentro do mato, enfrentando tantas dificuldades. Mas eles fazem isso com tanta alegria, com tanto prazer na alma, com tanta satisfação, porque eles sabem que não estão fazendo para o pastor Isaac, que não estão fazendo para o pastor Martim Alves, mas eles sabem que estão fazendo para o Senhor. Louvado seja o nome do Senhor, porque de fato a obra é do Senhor. E eu serei breve nas minhas palavras, mas eu quero fazer menção, apesar de já ter sido mostrado alguma coisa no vídeo, eu quero fazer menção do início da nossa igreja aqui na cidade de Caicó. Sabemos que não foi fácil, e hoje, quando estávamos, antes de vir para aqui, inaugurando a galeria de pastores da nossa igreja, que ao longo desses anos estiveram fazendo a obra do Senhor, estiveram desenvolvendo a obra do Senhor nosso Deus. O Evangelho Pentecostal da Assembleia de Deus teve início aqui na nossa cidade, através de um cabo da polícia, um cidadão que veio morar em Caicó e começou a pregar o Evangelho. Começou a dizer ao povo de Caicó que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. O nome desse cidadão, João Joaquim da Silva. E ele fez isso com muita alegria na alma, com muita satisfação. Depois chega o irmão Francisco Bezerra, que até então não era pastor, mas aqui chegou e com muita satisfação, com muita alegria, também deu sequência ao Evangelho de Jesus na cidade. Veio depois ser reconhecido como pastor, e veio em seguida o pastor Raimundo João de Santana. Raimundo João de Santana, que de fato trouxe uma grande contribuição a esta cidade, construiu o primeiro templo. Quem conheceu o pastor Raimundo João de Santana, eu que o conheci, e outros que conheceram mais de perto, o pastor Martim, que conviveu mais ainda com ele, um homem trabalhador, um homem de muita coragem, de muita força, e aqui desenvolveu um grande trabalho para a glória do Senhor nosso Deus. E aí, na sequência, eu estou citando aqui apenas para que esse momento fique marcado, registrado. Aí veio o pastor José Barreto, o pastor Jessuí, o pastor José Juvencio, ou Zezé, como era conhecido, o pastor Manuel Barbosa, o pastor João Batista da Silva. Todos eles que citei já partiram para a glória, estão descansando com o Senhor nosso Deus. Aí veio o pastor Antônio Marrocos Sobrinho, hoje reside em Mossoró, o pastor Abne Alves, pastor da Assembleia de Deus em São Gonçalo do Amarante, pastor Josafá de Aquino, que está aqui conosco, nosso amigo, meu conterrâneo, que por aqui passou fazendo a obra do Senhor nosso Deus e que nos dá a honra de estar conosco nesta ocasião. O pastor Jonas Antônio, fazia dias que eu não conversava com ele, hoje a gente conversou,
ele mandou vários áudios para mim e dizendo da satisfação, do prazer de ter passado por Caicó e aqui ter dado a sua contribuição. Por que eu citei o nome desses homens? Porque se não fosse eles, nós não estaríamos aqui. Eles, esses pastores, estes homens, e anônimos, pastor Erinaldo, homens e mulheres, que o seu nome não está registrado na história, que não consta na história, mas homens e mulheres que deram uma grande contribuição para a obra do Senhor nosso Deus aqui nesta cidade. Então, eu sou grato a Deus pelo privilégio de estar em Caicó neste momento em que celebramos o jubileu de brilhante da nossa igreja. Então eu quero agradecer o privilégio de estar aqui, agradecer ao pastor Martim. Pastor Martim, ele, como já foi dito, filho desta cidade, filho desta igreja. Pastor Martim é meu pastor, não é só meu pastor, é um amigo que eu tenho, é meu mentor, é uma pessoa que eu tenho um grande respeito, ele sabe disso, e carinho, e a presença dele nesta noite é extremamente importante para a história da nossa igreja e para mim particularmente. Quero agradecer ao pastor Erinaldo por ter feito esta propositura desta sessão, onde a nossa igreja está sendo homenageada e também reconhecida como de utilidade pública, e também o título dado, a comenda dada ao pastor Martim Alves da Silva. A minha gratidão, pastor Erinaldo. Na verdade, eu imaginei que os vereadores estariam aqui presentes neste momento, mas não puderam estar. Mas eu quero agradecer, mesmo eles estando ausentes, por ter apoiado a sua proposta. Foram unânimes, não houve resistência, então eu quero agradecer de coração. E aproveitar, já que estamos na casa do povo, não é? E que esta sessão está sendo transmitida pela internet, eu quero nesse instante, como representante da IEADERN, como pastor desta igreja aqui nesta cidade, eu quero colocar à disposição desta casa e do povo desta cidade, dizer que a nossa igreja está aqui para pregar a palavra de Deus, para tornar Cristo conhecido nesta cidade, mas também procurar de alguma forma dar a nossa contribuição para o povo desta cidade. Estamos desenvolvendo alguns projetos nas áreas rurais, nas áreas carentes da nossa cidade, e foi mostrado aqui. Estamos ali na Furna da Onça, uma comunidade pobre, uma comunidade carente, e em uma parceria com a Sename e a nossa igreja aqui, nós estamos desenvolvendo ali um projeto social, a Aquaponia no Sertão, um projeto de criação de peixes e de hortaliças, procurando ajudar aquela comunidade carente e mostrar àquela comunidade que nós, como igreja de Jesus Cristo, estamos ali para apoiar aquela comunidade, para ajudar naquilo que for possível, mas sobretudo estamos ali presente para dizer àquela comunidade, àquele povo, que Jesus é o caminho, a verdade e a vida, e Ele é a razão de estarmos ali. Louvar seja o nome do Senhor. Então, quero agradecer a todos, e os irmãos que estão presentes aqui, os irmãos da nossa igreja, que representam os demais. A minha gratidão a vocês, pelo trabalho feito, pelo trabalho realizado. Eu, como pastor, sou apenas uma peça, mas quem de fato fazem o trabalho é vocês. Vocês é que fazem, que estão na linha de frente, lá na praça, na feira livre, nas ruas, dizendo que Jesus salva, que Jesus cura, que Jesus batiza no Espírito Santo, e que a qualquer momento os céus vão se abrir e Ele vai arrebatar para si um povo que Ele próprio comprou com o seu próprio sangue lá na cruz do Calvário. Então, meus amados irmãos, querida igreja de Jesus aqui presente, autoridades, pastores, esta é a minha palavra, e eu
encerro dizendo que eu estou agradecido a Deus por este momento. Meu muito obrigado, que Deus continue abençoando vocês. E antes de voltar o microfone, eu quero informar os irmãos que no dia 23 estaremos aqui no Anfiteatro da Ilha, realizando uma celebração, um culto de gratidão a Deus. Na ocasião, estaremos homenageando os ex-pastores da nossa igreja e algumas pessoas. E entre as pessoas homenageadas, o nosso pastor-presidente, pastor Martim Alves, estará também recebendo uma comenda. Como ele não poderá estar presente, eu quero convidá-lo nesse instante para estar aqui à frente, e quero convidar o nosso evangelista Enoque, que nesta ocasião representa o primeiro Beck, ele que está aí todo bonitão aí, não é? Muito bem. Enoque faz parte da história da nossa igreja também, e nesta ocasião, ele, representando a nossa igreja, fará a entrega dessa simples comenda, mas representa o nosso sentimento e o nosso reconhecimento ao nosso querido pastor Martim Alves. Continuando a nossa sessão solene, eu quero, nesse momento, nós vamos fazer o seguinte: nós vamos facultar a fala a duas pessoas da mesa, aos que se interessar, pelo tempo de 5 minutos. Duas pessoas, seja pastor, seja representante de instituição, primeiro Beck, polícia militar. Nós temos aqui o comandante Cisne, que está conosco, o bispo Gutenberg, que representando a AMES. Então, duas pessoas vão estar tendo a oportunidade de facultar a fala 5 minutos. Está facultada a fala para duas pessoas. Você quer fazer uso? Se não tiver, eu vou passar. Cisne? Comandante Cisne, por favor, fará uso da tribuna por 5 minutos. Senhor presidente, boa noite a todos. Não sou orador, mas eu acho que fui impelido pelas palavras de representante da Polícia Militar, do Exército. Então, Deus tocou no meu coração para vir aqui e dizer da minha gratidão, da minha satisfação de estar presente nessa noite tão importante, em que uma instituição tão séria, pastor, é homenageada. Uma instituição que está lá na batalha diária, né? Como os meus soldados estão nesse momento. Os senhores e senhoras são verdadeiros soldados de Cristo. Desculpem o clichê, mas a realidade é essa. Porque a partir do trabalho que os senhores e senhoras desenvolvem, com afinco, com determinação, mudando vidas, porque a palavra de Cristo, ela muda vida. A palavra de Cristo, ela transforma. Quem não conhece Cristo é cego, e a partir do momento que conhecemos Cristo, somos homens e mulheres de visão. Então, eu peço que os senhores e senhoras continuem com afinco, com determinação, não esmoreçam, avancem, não esmoreçam diante dos percalços, das vicissitudes. Não fiquem pedestais, desçam, porque, como eu estava falando para o pastor Martim, a glória sem Deus é vanglória ou glória vã, né, pastor? Então, eu não sou evangélico, eu apenas tenho admiração pela palavra, não me batizei, mas eu quero dizer a vocês que não há outro caminho a não ser de Deus e a boa nova que veio com o Senhor Jesus Cristo.
Parabéns à igreja aqui no Brasil e no mundo. Aleluia! Ele aí não é ainda. Saber se está com a agenda aberta aí. Parabéns, comandante Cid. O senhor também é uma pessoa, nós temos um carinho, uma admiração muito grande. O senhor é um homem abençoado, querido pela sociedade, pela igreja. Eu posso dizer isso com propriedade. A primeira vez que eu vi o comandante Cisne, eu fiquei admirado pela forma, perfil, a essência dele. Obrigado. Deus abençoe o senhor grandemente. A palavra continua facultada a mais um orador que queira fazer uso da palavra. Bispo Gutenberg, representando a Associação dos Ministros Evangélicos do Seridó, a AMES. Graças e paz a todos, boa noite. Para mim também é uma honra, pastor Isaac, pastor Martins, né, pastor Erinaldo, vereador nessa casa, poder estar aqui hoje representando a Associação de Pastores e Ministros Evangélicos aqui da cidade de Caicó e agradecer a Deus pela vida de vocês, pela igreja aqui em Caicó, ver o que Deus tem feito através dessa igreja e saber o quanto Deus ampliou. Pastor Isaac, a gente teve a oportunidade de conversar essa semana e a gente sabe o quanto Deus tem usado o pastor Isaac nesse período que ele está aqui. Eu tive a oportunidade de conhecer outros pastores, né? Um deles está sentado ali, nosso pastor também, né? Está aqui conosco, pastor Abne, e homens que realmente vieram para essa cidade, deram sua contribuição, ampliaram aqui no reino, e Deus tem a cada dia usado a Assembleia de Deus aqui. São 75 anos de igreja, né? Eu compartilhei com o pastor Isaac que eu nasci na Assembleia de Deus, 7 anos de idade, me converti na Assembleia, né? E migrei para a missão com 19 anos, né, onde ali fiz seminário, me tornei pastor. Então, quando eu vejo o que essa igreja tem feito, eu também me alegro, porque eu sei que toda essa obra, além de ser conduzida pelo Senhor, Deus tem permitido que essa igreja tenha feito a diferença que ela tem feito no Brasil, em especial aqui na cidade de Caicó. Então, pastor Isaac, a Igreja Assembleia de Deus aqui, meus parabéns, em nome da AMES, que Deus abençoe vocês. E Filipenses 1,6 diz que aquele que começou a boa obra continue aperfeiçoando vocês e que façam 90, 100, se o Senhor não voltar para buscar a sua igreja. Amém? Deus abençoe. Um abraço a todos. Glória a Deus. Eu quero nesse momento facultar a palavra ao nosso presidente estadual, pastor Martins. Pastor Martins está com a palavra. Sua Excelência, vereador Erinaldo, presidente dessa sessão solene que homenageia a Assembleia de Deus em Caicó pela passagem do seu jubileu de brilhante, demais membros desta mesa, pastores evangélicos, e Major Cir, que para mim hoje marcou a sua conversão aqui. Suas palavras aqui demonstraram que o coração se converteu a Cristo Jesus, nosso Senhor. E eu estou muito feliz com isso. Externo minha alegria, meu contentamento em estar participando desta sessão solene na minha cidade, que homenageia a Assembleia de Deus, que hoje está sendo pastoreada pelo pastor Isaac Dias e supervisiona também este campo eclesiástico em parte da nossa região do Seridó. Louva a Deus pelos pastores que por aqui passaram. Todos eles deixaram as marcas do seu trabalho. Uns em tempos dificílimos, outros em tempos difíceis,
e o pastor Isaac chega num tempo de bonança. E louva a Deus pelo seu trabalho, pela sua visão. Tem feito um trabalho tão brilhante nesta parte da região do nosso Seridó, com trabalho evangelístico, social, e expandindo sua visão além das fronteiras do nosso país, alcançando outros países através das missões transculturais. Parabéns, pastor Isaac. Estou imensamente feliz pelo seu trabalho. Aliás, você sabe que se dependesse de mim, enquanto pastor em Mossoró, você teria vindo para Caicó há mais tempo. Já estaria aqui. Mas, para todo propósito, há um tempo determinado por Deus. E certamente, o tempo de Deus para a sua vida chegou aqui em Caicó. Vejo com otimismo, vejo com muita alegria a igreja crescendo em todas as dimensões das suas atividades, quer na evangelização, ganhando almas para Cristo Jesus, quer na missão transcultural, quer na área social também. Foi passado um vídeo aí e mostrou para nós a atuação da igreja, com você à frente, fazendo esse trabalho de tanta relevância social para as comunidades carentes. Também na área patrimonial, já vim aqui inaugurar templos bonitos, bem acabados, e ultimamente foi a reforma que o Templo Central sofreu. Ficou com um visual muito bonito, um frontispício que quem vê pela internet ou quem vai até lá visitar vê a grandeza, vê a beleza daquele templo, todo bem forrado, cadeiras, bancos, piso, enfim, luz de LED ali presente, enfim, um ambiente muito agradável de se cultuar ao Senhor nosso Deus. Claro, não é de comparar com aquele construído por Salomão há 2.964 anos, não é? Ouro, prata, pedras preciosas, madeira de cedro, enfim, não é de se comparar, mas devo dizer que o mesmo Deus que estava com Salomão naquele dia da dedicação daquele templo é o mesmo Deus que está presente também aqui, fazendo grandes coisas. Presidente, vereador Erinaldo, agradeço a sua proposição e aos demais edis, seus colegas, pela aprovação desta sessão solene. Minha gratidão também pela comenda que recebi, e eu sou cidadão aqui desta cidade, mas me sinto feliz, e o senhor não sabe penetrar, perscrutar no meu interior a emoção com que eu recebi essa comenda. Este momento não fica gravado somente em vídeo, mas na minha mente e no meu coração. Deus o recompense por este gesto, por esta ação tão boa, tão agradável, tão generosa. Meus irmãos, não vou me alongar porque vou ter que retornar à capital. Amanhã nós vamos ter a Assembleia Ministerial Ordinária da nossa igreja no estado do Rio Grande do Norte. Muitos pastores estarão ali presentes, supervisores de campo, pastores de igrejas filiais, coordenadores de setor, dirigentes de congregação. Para vocês terem uma ideia, depois do estado, do governo, me refiro ao governo, quem mais marca presença nesse estado é a Assembleia de Deus. Estamos presentes em todas as cidades, comunidades rurais. Ontem estive numa comunidade
Nísia Floresta, inaugurando um belíssimo templo ali naquela comunidade. Muita gente ali presente, inclusive a nossa vereadora Poliana estava ali presente também. E eu fico muito agradecido a Deus, porque é Deus quem faz todas essas coisas. Nós somos apenas instrumentos de Deus a serviço do seu reino, a serviço da expansão do seu reino aqui neste mundo. Glórias a Deus. Desde a abertura do centenário da nossa igreja, que deu-se há 1 ano e 9 meses, nós já inauguramos neste estado 132 novos templos. Glórias a Deus. Aleluia. Lá em Patu inauguramos sábado atrasado um dos mais belos templos da Assembleia de Deus no estado do Rio Grande do Norte. Enfim, cresce, porque uns trabalham, uns semeiam, como diz Paulo, outros regam, mas quem dá o crescimento é o Senhor, é o nosso Deus. Aleluia. Sei, estudando a história da evangelização neste país, nosso Brasil, com 519 anos da sua descoberta, li a sua história, acompanhando bem de perto a evangelização desde o século XVI, XVII, XVIII, XIX, muitas denominações chegando da Europa, dos Estados Unidos, se instalaram aqui. A Assembleia de Deus aqui chegou no início do século passado, e vejo com muita alegria o quanto Deus tem abençoado. Hoje somos mais de 20 milhões de assembleianos neste país. Estamos presentes em todos os continentes da terra, nas Américas, na Oceania, na África, Ásia, Europa, enfim, só o Rio Grande do Norte. A nossa igreja tem missionários no Peru, no Uruguai, no Paraguai, na Guiana Francesa, na Venezuela, na Guiné-Bissau, Gâmbia, na Espanha, Portugal e, enfim, outros países mais que poderíamos citar aqui, que me foge à memória. Temos alcançado nações para Cristo Jesus, nosso Senhor. E esta tem sido a nossa missão, de expandir, de levar a palavra de Deus. E devo lhes dizer que o mundo passa por um período de esvaziamento espiritual. A vida tem perdido sentido para muitas pessoas. Ali na ponte Nilton Navarro, em Natal, pastor, tem sido algo que nos preocupa. Lá estão os sentinelas de Cristo, impedindo que pessoas se suicidem ali. Já foi feito um levantamento e eles já impediram mais de 200 pessoas cometerem suicídio ali na ponte Nilton Navarro. Enfim, a humanidade passa por um vazio espiritual profundo, mas é hora da gente chegar com esta palavra. Ninguém é feliz sem Jesus. Pode ter casa, carro, dinheiro investido nas bolsas de valores, pode ter o que quiser nesta vida, mas se não tiver Jesus, o vazio do homem é do tamanho de Deus. Só Deus pode preencher o vazio do homem. E graças a Deus, porque nós estamos evangelizando, estamos ganhando este país. Nós temos missionários também entre os indígenas, lá na região amazônica, evangelizando tribos e mais tribos ali, naquela área tão difícil do nosso país. Enfim, precisamos orar para Deus abençoar os missionários que estão em outros países, mesmo perseguidos, perseguição de morte, como na China, na Índia, no Paquistão, na Argélia, enfim, em diversos países deste globo,
mas eles não retrocedem, não pedem para regressar, é toque de avançar, de ir à frente, levar a palavra de Deus, aleluia. E nós nos alegramos por isso, louvado seja Deus, nos alegramos. E aqui no Brasil, são mais de 50 milhões de evangélicos das mais diferentes denominações. E devo dizer aqui para vocês esta noite, eu sei que está sendo transmitido pela internet em vídeo, mas Deus deu um basta na história deste país, porque a igreja evangélica está orando, está pedindo a Deus por esta nação, aleluia. E não me canso de todo dia dobrar os meus joelhos e elevar a minha voz ao trono da graça de Deus e suplicar o seu favor para o governo do nosso país. Precisamos orar. Esta nação tem futuro, esta nação tem a graça de Deus aqui, porque tem gente que ora, que busca a Deus de todo o coração. E cumpre-se o que diz o Senhor em resposta à oração de Salomão. Se o meu povo, ouçam-me bem, se o meu povo, Deus tem um povo aqui no Brasil, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, só há um povo que chama pelo nome de Deus, que é a igreja do Senhor Jesus Cristo. Nós não temos intermediários, nós só temos um mediador entre Deus e os homens, que é Jesus Cristo, o homem. Louvado seja Deus. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e se converter dos seus maus caminhos, eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Deus está começando a sarar a nossa terra. Glórias a Deus. E vamos continuar orando, porque queremos ver um Brasil próspero, um Brasil abençoado, um Brasil que o nome de Deus seja glorificado. E diz o salmista: bem-aventurada é a nação cujo Deus é o Senhor. Glórias a Deus. Aleluia. Que Deus nos abençoe maravilhosamente, que Deus nos ajude. Estou falando para milhares de evangélicos aqui esta noite, de pastores, de obreiros, de homens comprometidos com a palavra de Deus. Se nós continuarmos pregando esta palavra, vivendo esta palavra, Deus na verdade vai fazer uma revolução neste país, e vamos ver o Nordeste para Cristo, o Norte para Cristo, o Sudeste para Cristo, o Centro-Oeste para Cristo, o Sul para Cristo, enfim, o Brasil para Cristo Jesus, nosso Senhor. Eu quero encerrar minhas palavras lendo uma mensagem bíblica. Eu convido a todos para ficarem em pé, em reverência à palavra de Deus. A Bíblia é Deus falando à humanidade. É a palavra de Deus. O Salmo 126. Salmo 126. Diz assim: quando o Senhor trouxe do cativeiro os que voltaram a Sião, estávamos como os que sonham. Parece-me que esta palavra traz para nós a mensagem de 75 anos atrás, quando a Assembleia de Deus aqui chegou. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de cânticos. Então se dizia entre as nações: grandes coisas fez o Senhor a estes. Grandes coisas fez o Senhor por nós, e por isso estamos alegres. Faze-nos regressar outra vez do cativeiro, Senhor, como as correntes do sul. Os que semeiam em lágrimas cegarão com alegria. Aquele que leva a preciosa semente, andando e chorando, voltará sem dúvida com alegria, trazendo consigo os seus molhos. Amém. Aleluia. Eu sei do contexto histórico deste salmo, mas eu trago esta realidade para a Assembleia de Deus na cidade de Caicó. 75 anos
E eu faço parte dessa história. Conheci aqui o pastor Francisco Bezerra. Eu tinha 5 anos de idade. Vi aquele homem sisudo, de paletó e de Bíblia no peito, caminhando pela rua Pedro Velho, pela rua Marinheiro Manuel Inácio, pela rua Quintino Bocaiúva, pregando a palavra de Deus no bairro Paraíba, levando a mensagem do Senhor. Com muita dificuldade, pastor Raimundo Santana, oficialmente enviado pelo pastor João Batista da Silva, então pastor presidente da nossa igreja no Rio Grande do Norte, chegou aqui. E deixe-me dizer para vocês algo muito interessante. Minha família, pelo lado paterno, vem de um espiritismo herdado daqueles que aqui chegaram em nome da própria cultura e da religião. Pelo lado materno, a idolatria da minha bisavó, da minha avó e da minha mãe. Mas foi ali na rua Quintino Bocaiúva que o pastor Raimundo Santana alugou um pequeno salão, muito pequeno mesmo, 1960, e minha mãe se entregou para Jesus. O que eu quero dizer com isso é que Jesus entrou na nossa família e tudo mudou. Aleluia! Minha tia aceitou Jesus como Salvador, minha avó aceitou, aleluia, e o evangelho foi se estendendo, porque evangelho é poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crer. E dou graças a Deus, porque o evangelho nos alcançou. Louvado seja Deus. Como criança, aqui tem a irmã Santana, e nos conhecemos, né? Estava com um acordeão aqui, muito elegante aqui, tocando. Já saiu, né? Está aqui? Muito bem. E outras irmãs aqui também, irmãos também. Na nossa infância, evangelizando aqui o bairro João 23, a Paraíba, Boa Passagem, enfim, estávamos evangelizando. Chegou o meu tempo do exército, fui para o exército, me incorporei. Deus me levou para a fronteira no Brasil com a Colômbia e Venezuela, na cidade de São Gabriel da Cachoeira, batalhão de engenharia, e eu era operador e programador de computador, era um P103 da Olivetti, tinha 1 metro de largura por 3 de comprimento. Naquela época, 1974, né? E foi ali que nós plantamos uma Assembleia de Deus, aleluia, que digo para vocês, até hoje, está lá, crescendo a cada dia, glórias a Jesus. Enfim, quando fiz concurso para sargento do Exército, que já ia, Anderson, para a ESA, Deus me chamou. Naquela noite, quando minhas malas já estavam prontas para ir para a ESA, Deus me chamou para o ministério. Atendi a voz do meu Senhor. Fiz um requerimento ao Coronel Monte, comandante do 1º BEC, que estava instalado ali. Ele olhou e disse: esse rapaz está alucinado. Este rapaz é muito promissor para o Exército Brasileiro. Eu vou indeferir o seu requerimento. E indeferiu. E eu fiquei, meu Deus, e agora? Aí Deus manda um major, o Major Gutierrez, presbiteriano, chega lá e vai se congregar na igreja plantada por mim. E eu conto minha história para ele. Eles façam o requerimento que eu vou levar em mãos e vou explicar ao coronel que Deus está lhe chamando para a obra, para o ministério. Aleluia. Fiz o requerimento, ele levou em mãos e quando entregou ao coronel, ele disse: de novo? Esse rapaz está alucinado, major. Ele está, não, é porque o senhor não entende. Só quem entende isso é quem é crente. Esse rapaz tem uma vocação sacerdotal. O senhor defira o requerimento dele, porque Deus está chamando ele para a obra. Eu tinha apenas 21 anos de idade. E dou graças a Deus, porque 45 anos são passados
de vida ministerial, pastoral, e posso dizer alto e bom som, até aqui tem me ajudado o Senhor. Glórias a Deus, estou feliz aqui, na minha terra, na minha cidade, aleluia, nesta celebração tão linda, do jubileu de brilhante da nossa igreja. E tem uma coisa, não vai parar, vai em frente. O toque é de avançar. O toque é de avançar. Viu, Elinaldo? É de avançar mesmo. E vamos avançar, porque a cada dia Deus abençoa e faz multiplicar o seu povo. Eu não vou encerrar a sessão solene porque não me compete, mas nós vamos fazer uma oração. Deus estará aqui neste lugar. Alguém pode perguntar: pastor, é uma sessão solene ou é um culto? Eu digo que são as duas coisas. É uma sessão solene porque legalmente nós estamos aqui conforme o estatuto desta casa, mas espiritualmente Deus estará aqui presente entre nós. Nós vamos fazer uma oração. Vamos agradecer a Deus, e quem vai encerrar é o presidente desta sessão solene, o vereador Elinaldo Lino dos Santos, né? Não é verdade? Eu quero convidar o pastor Marcos, pastor da Assembleia de Deus ali em Jucurutu. Ele vai fazer esta oração ao Senhor. Glória a Deus. Meus irmãos, cumprimento o presidente desta casa e a todos os irmãos aqui com a paz do Senhor. Oremos em nome de Jesus. Querido Deus e eterno Pai, Senhor da glória, nós queremos, Senhor, te agradecer por este privilégio desta sessão solene. Pelo teu nome está sendo glorificado, Senhor, através do nosso pastor presidente, Senhor. Pai, porque tu és grande, fiel e verdadeiro. Louvamos a ti, Senhor, porque tu és fiel, Senhor da glória, e o teu evangelho, Senhor da glória, tem avançado, ó Pai, porque tu és grande. Pai, nós te glorificamos em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado, pode tomar assento. Presidente, muito obrigado. Deus recompense o seu feito. Amém. Glória a Deus. Nesse momento, eu quero agradecer a todos que compareceram. Deus abençoe a vida de cada um de vocês, as autoridades. A Sandra Vasconcelos, também que veio de Natal com a equipe, representando o coronel Azevedo, que não pôde estar, mas mandou representante. Pastores de outras cidades que vieram também fazer presente. Eu quero ser grato a Deus, a equipe da Casa Legislativa, Francisco, o pessoal da secretaria que trabalhou, Marcos Antônio, que se dedicou desde o início, a nossa chefe de gabinete MITS, pastor Evaldo, Ronaldo Adriano, e toda a equipe que por trás fez com que esse momento também se tornasse realidade. Quero louvar a Deus pela vida de todos, e que 75 anos seja marcado com muita alegria, que Deus possa trazer paz, que Deus possa trazer refrigério, e que não esqueça, o toque é de avançar. Declaro encerrado essa sessão. Deus abençoe a todos. Obrigado. Estamos de volta, gente. Olha só, encerrando aqui a nossa transmissão. Claro, chegou o fim, né? A sessão solene que homenageia os 75 anos da nossa EDC, e aqui os pastores, ainda no momento de confraternização. E foi uma noite muito especial. Nossa igreja realmente teve todas as honras possíveis aqui na casa do povo, na Câmara de Vereadores da nossa cidade. A nossa programação continua, tá certo? Sexta-feira, uma conferência missionária. Sábado, trabalho todo especial, claro. Trata-se justamente do encerramento, dia 23, comemorando os 75 anos da nossa igreja, e transmissão ao vivo também através da nossa página. A partir das 18h30, vocês vão acompanhar, olha, tudo, tá certo? E a gente quer convidar você, claro, para compartilhar o nosso vídeo. Compartilhe aí através da sua linha do tempo. E você que de repente acompanhou da metade para frente, não tem problema. Através do nosso canal no YouTube você pode acompanhar tudo isso e muito mais. Que Deus continue abençoando a tua vida.
E a gente encerra aqui a nossa transmissão agradecendo a Deus por tudo que aconteceu aqui na sessão solene que homenageia os 75 anos da nossa ADC. Já tá bem decorado, né? 75 anos da ADC fazendo discípulos. Deus abençoe.